Informações que chegaram até mim. Hoje às 15h30 haverá a saída missionária, portanto, quem estiver interessado em participar nesta saída, possa estar aqui às 15h30. Haverá também à mesma hora, 15h30, a reunião de rebentos e tições. Eu lembro aos tições que a reunião será no Parque de Santa Catarina. Portanto, a reunião de rebentos aqui na igreja e a reunião dos tições no Parque de Santa Catarina. Reunião de companheiros às 17 horas. A reunião de desbravadores não será hoje, mas sim amanhã, domingo, às 10 da manhã, e o ponto de encontro é o Parque Desportivo de Água de Pena. Portanto, os desbravadores que possam acordar cheios de força para fazer algum exercício físico no Parque Desportivo de Água de Pena. O ensaio da orquestra será às 17h30 e para a reunião de quarta-feira é pedido aos irmãos para lerem o capítulo 11 do livro O Grande Conflito. Para terminar, eu quero mostrar aos irmãos um projeto novo deste ano, o ano 2011. É um CD, portanto são 2 CDs, Louvor e Adoração. Poderão adquirir estes 2 CDs pelo valor de 12 euros. É um CD que inclui músicas inéditas. E qual é a vantagem de adquirir este CD? É que parte do valor será para o Clube de Desbravadores da igreja local. Portanto, são 2 CDs por apenas 12 euros e a igreja poderá ter alguma vantagem com estas vendas. Portanto, este cartaz será afixado lá fora. Quem quiser fazer encomenda poderá fazê-lo junto da Lena Romba. Portanto, quem estiver interessado em encomendar estes CDs, que possa dirigir-se à irmã Lena Romba. Obrigada pela vossa atenção e um bom resto de dia de sábado.
Então, começar a nossa reunião louvando ao Nosso Senhor com o hino Jesus de Nazaré. Ouço multidões aqui, pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação Ele te dará e feliz sempre serás. Jesus de Nazaré. Sim, Ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, Ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus de Nazaré, eu quero seguir-te, Jesus. De Amém. Que nós possamos sempre seguir o nosso Deus. Vamos então agora aguardar o culto com a máxima reverência. Um bom sábado.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, porque sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho dos seus pastoreios. Querido Pai, nesta manhã vimos uma vez mais a tua presença para te celebrar, para celebrar a pessoa do teu Filho, para celebrar a salvação que tu trazes a cada um de nós por ele. Mas por isso, e nesta hora solene de culto, nós queremos suplicar que as nossas mentes possam se concentrar na tua palavra para a compreender, que os nossos corações possam se fundir com o teu para que a nossa vontade seja a tua, que as nossas mãos possam estar como extensões daquilo que tu pretendes que seja a nossa ação nesta terra. Pela presença do teu Espírito, todos nós possamos nos sentir com vontade de nos aproximar mais de ti. No nome de Jesus amado. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Hoje novamente vamos cantar o nosso tema que vemos cantando durante a semana. Será projetado. Portanto, esta semana tivemos a semana de oração e hoje é o último dia. Portanto, vamos cantar ao Senhor com louvor e com força o nosso hino. Vagueio à procura de um rumo, quando não vejo uma solução. Ergo o olhar em busca de esperança, me animo a ver a força de um outro irmão. Não estou sozinho, sei que estás comigo. Estendo a mão para ti, tu sorris para mim. Amigo, estamos juntos. Lado a lado, firmando nossos pés na rocha que é Jesus. Caminhamos sempre unidos, na força de quem nos criou e nos tornou Se o povo unido busca a sua face, o Pai atende a força dessa oração. Se eu aprendi a partilhar o que tenho, se eu me alegro em servir meu irmão, não estou sozinho, eu sei que estás comigo. Estendo a mão para ti, tu sorris para mim. Amigo, estamos juntos. Lado a lado, firmando nossos pés na rocha que é Jesus. Caminhamos
Para a todos os que puderem, para que nos joelhemos e façamos uma prece ao nosso Deus. Santo e bom Pai que estás nos altos céus, nós te damos graças, Senhor, neste momento, porque pelo teu nome aqui estamos reunidos a celebrar, Senhor, o teu plano da salvação, a recordar-nos neste dia tão especial que um dia criaste o mundo e criaste a cada um de nós para nele podermos habitar e para te conhecermos e amarmos. E agora, Santo Pai, no início deste culto que nós queremos dedicar a Ti, Senhor, nós te suplicamos que pela ação do Teu Espírito possa haver um sentimento de paz e alegria em cada coração, que nós possamos estar receptivos, Senhor, à continuação da recepção da Tua Palavra, que ela possa vir ao encontro das necessidades de cada um de nós e possa continuar a alimentar, Senhor, a esperança que temos na Tua solução para os problemas deste mundo, mas também para os nossos problemas e para os nossos anseios, Senhor. Fica neste momento também, te rogamos, com todos aqueles que, por razões que aceitas, não podem estar aqui conosco. E que a mensagem que vai chegar até nós, Senhor, nos possa encher da alegria, dessa alegria especial de sermos teus filhos e de estarmos disponíveis, Senhor, para continuar a aprender de Ti. Uma bênção especial te rogamos para o teu servo que nos ministrará a palavra nos momentos que se seguem. E tudo isto te agradecemos e suplicamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então prosseguir agora louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, começando pelas crianças.
dia. Então, a semana foi boa. Estiveram na escola, não foi? Passaram um bom dia na escola? Ajudaram algum colega? Sim? Muito bem. Então hoje vou-vos contar uma história. Vocês já conhecem. Que é da história da ovelhinha perdida. Quem é que já conhece? Então, vocês também vão me ajudar. O que é que aconteceu? Era uma vez um quê? Um pastor. Quantas ovelhas é que ele tinha? 100 ovelhas. É muito. Não é um pastor com 100 ovelhas. E então, como é que o pastor cuida das suas ovelhinhas? Como? O que é que ele faz às ovelhas? Ele leva-as para onde? Para os pastos. Para quê? Para comer ervinha. Também leva-os para junto do rio. Para quê? Para beber aguinha fresquinha. E depois, ele também faz outra coisa. Ele protege as ovelhas do quê? Dos lobos, dos ursos, dos perigos, não é? É um bom pastor. E dos ursos grandes, que podem atacar as ovelhas. E também, todos os dias, ele conta ovelhas. Ovelha 1, 2, 3, 4, 5, até 100. Para ver se todas as ovelhas estão lá. Pois, mas um dia ele começou a contar as suas ovelhas, trouxe de volta para casa e o que é que aconteceu? Em vez de 100, tinha 99. Ele percebeu que uma das ovelhas dele tinha-se perdido. Oh, e o que será que ele fez? Ele pensou, tenho 99 ovelhas, 99 e vou dormir. Cansado, tive o dia todo com elas. Será que ele pensou assim? Não. O que é que ele fez? Ele 99 ovelhas que ele tinha, as seguras e depois da outra ovelhinha. Antes que o lobo viesse. Só que já era de noite, ele foi à procura da ovelhinha de noite. Não, ele foi corajoso à procura da sua ovelha, mesmo sabendo que ia enfrentar perigos, ou chuva, ou frio. Ele foi à procura da sua ovelhinha. E no fim, encontrou a ovelhinha. Não encontrou. Encontrou a sua ovelhinha. E quando encontrou, ele ficou muito contente. Agarrou a sua ovelhinha, que também estava assustada. Estava em perigo. Então segurou, levou-as às suas costas e junto de... Está bem? Então, ouve Mariana. Jesus é o nosso pastor e as ovelhas. E às vezes nós conhecemos colegas ou aquela ovelha perdida. Então o que é que nós devemos de fazer? Ajudar a trazer essa ovelhinha para onde? Para casa. Que é a casa? É para junto de Jesus. Está bem? Esta semana, se vocês virem algum amigo triste, ou algum amigo que precisa da nossa ajuda, o que é que vocês devem de fazer? Ajudar. Está bem? Vamos fazer isso esta semana? Está bem? Ok, agora vamos para o nosso lugar.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que uma das coisas creio que uma das coisas que eu mais ambiciono pelo retorno de Cristo, pela eternidade, é para poder cantar. Porque até agora é coisa que, por muito que tente, não sei fazer. E quero agradecer desde já todos os momentos musicais que tivemos, porque pudemos nos sentir tomados pelo Senhor no meio de todo o louvor que daqui saiu. Um dia vinha uma irmã já com alguma dificuldade a descer as escadas da igreja, que tinham diversos lanços, e ela, agarrada ao corrimão, devagarinho, ao descer, era quase atropelada por dois jovens que vinham correr pelo apertado que estavam. E quando eles a viram a descer, voltaram atrás, viraram-se para ela e perguntaram: mas irmã, já acabou o sermão? E aquela irmã olhou para eles, compreendendo o que eles estavam a dizer, e ela disse: bom, nós já cantamos, nós já oramos, o pastor já pregou, nós voltamos a cantar, voltamos a orar, até nos despedimos. Se é isso que entendem por ter terminado, então já acabou. Mas agora há uma coisa que continua e que é tão importante, é que ao irmos para casa nós temos que viver aquilo que meditamos, que refletimos
e que recebemos da parte de Jesus. No fundo, aquela irmã tinha razão. Uma semana de oração também acontece a mesma coisa. Deve de ser um ponto alto na vida da igreja, particularmente na vida dos mais novos. Mas não pode ficar por ali. A sua importância, ela continua, é depois no seguimento, se nós somos capazes de dar continuidade à reflexão, à assimilação, para que as nossas vidas sejam tomadas por Cristo. Resumindo, todas estas afirmações de Jesus, todas estas declarações que nós vimos de forma detalhada, cada uma delas, o Mestre diz, no fundo, eu sou Jesus, eu sou o teu Salvador. Os primeiros cristãos viviam debaixo do fogo das perseguições. Eles queriam se juntar e não podiam, porque a perseguição era tal que as suas vidas corriam risco. As suas vidas, as dos seus. As coisas eram tão difíceis que mesmo para se poder reunir, eles tinham que encontrar estratagemas nas grutas, nos subterrâneos. Mas tinham que encontrar um meio de se identificar. Hoje, quando nós vamos por qualquer uma das cidades da Europa e quase das cidades do mundo, e nós vemos à porta de uma sala uma cruz, ou à porta de um edifício uma cruz, nós rapidamente identificamos que é um local de culto de cristãos. Naquela altura, os primeiros cristãos assumiram um iconograma, que às vezes nós vemos na traseira dos carros colados como um peixe, ixos. E no fundo aquilo era a palavra peixe, mas cada letra significava uma palavra que apontava para Jesus. E aquilo queria dizer, traduzindo para português, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Era assim que os primeiros cristãos se identificavam. Nos locais onde eles se reuniam, eles faziam aquele desenho e aqueles que o conheciam sabiam que ali era um lugar de encontro, numa caverna escura, numa gruta qualquer, ou na casa de alguém. E os soldados romanos que os perseguiam não conseguiam perceber o que estava a acontecer. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta era a identidade daquela geração. Era a identidade da primeira geração que vem a seguir a Cristo ter subido ao céu. Mas isto leva-me a perguntar uma coisa. Olhando sobretudo para vocês mais novos, será que mudou alguma coisa passado quase 2000 anos? Será que é diferente? Será que esta não deve ser na mesma uma geração que assume que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador? Que assume nos seus comportamentos, nas suas palavras, no seu olhar, no seu sorriso, no seu rosto. Esta tem de continuar a ser a geração de Jesus. A geração, vejam aquilo que diz o apóstolo João, agora no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 14, os versículos 1 até 3. Como é nosso hábito, tem sido nosso hábito, vamos pedir a um dos jovens que possa o favor de abrir, de se levantar e em voz audível ler estes 3 versículos.
Aqui nós vamos encontrar que neste texto, o agora profeta João, ele vai dizer que nas suas frontes, o que é que estava escrito? Novamente, olhem para o texto, não é para mim. O que é que estava escrito? Versículo 1. Tendo na fronte escrito o quê? Seu nome, o nome de quem? De Jesus Cristo. E o nome de quem mais? Do Pai. Mas agora, para podermos bem compreender, vejam o versículo seguinte, o versículo 4. São estes os que não se macularam, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem é que são estes? Quem é que são estes que são aqui identificados pelo apóstolo João? Quem é esta geração de Jesus, mesmo nos nossos dias? Primeiro, são aqueles que na sua mente têm inscrito o nome Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que têm inscrito o nome de Deus. Mas em segundo lugar, o versículo 4 vai nos dizer que estes são aqueles que fazem o quê? Veja o que lá está. Fazem o quê? Aqueles a quem o Cordeiro segue, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Meus queridos jovens, meus queridos irmãos, independentemente da idade, muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos arrastar Cristo atrás de nós, quando claramente o texto nos diz que nós é que temos que ir para onde quer que Ele vá. Porquê? Porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Porque Ele é o pão que nos alimenta. Porque Ele é o caminho que nos guia. Porque Ele é o bom pastor que nos orienta e nos aconselha. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Porque Ele é a videira na qual estamos entroncados. Mas sabem que, no fundo, esta não é uma situação nova. Porque os jovens de todos os tempos têm-se questionado a mesma coisa. Quem és tu, Senhor, para que eu te siga? Mas afinal, quem és tu? É verdade, eu conheço os artistas de televisão, eu sei quem eles são. Conheço todas as asneiras, todas as escolhas erradas das suas vidas. Os futebolistas. Conheço tudo o que se passa na sociedade. Mas quem és tu, Senhor, para que eu te siga? Nós vimos que esse foi o dilema que Tomé e Pedro também tiveram. Lembram-se certamente de termos visto isso esta semana. Daí que a todas as gerações, de todos os tempos, desde o Velho Testamento até às gerações futuras, até que Jesus volte, Ele afirma: eu sou o que sou. O Senhor Jesus continua-se a afirmar para que esta geração seja aquela na qual é em Jesus que encontra a sua identidade. É Jesus que é quem o segue. É Jesus quem frequenta. É Jesus com quem convive, sobre quem lê, sobre quem põe os olhos. Sabem, eu pergunto-me, o que é que nós faríamos se Jesus viesse passar um dia fisicamente connosco? Se nós recebêssemos um convite a dizer: olha, eu hoje vou à tua casa e vou estar contigo o dia todo. Eu pergunto-me, fazias as mesmas coisas? Vestias-te da mesma maneira? Pensavas da mesma maneira? Os mesmos pensamentos? Arrumavas a tua casa, o teu quarto da mesma forma? Se Jesus dissesse
hoje eu vou estar contigo na escola, tu terias coragem de lhe apresentar os teus amigos, aqueles com quem tu estás diariamente, aqueles que te influenciam. Eu lembro-me, já lá vão uns quantos anos, na altura que eu vivia na Anadia, na Bairrada, eu vivia num quarto andar sem elevador. E naquela altura a minha sogra, que é francesa, era francesa, a minha mulher ainda o é, ela estava numa situação de saúde extremamente complicada. E eu fiquei sozinho com os meus filhos durante 15 dias. A verdade é que era ir buscar os miúdos à escola, prepará-los para a escola, depois preparar as coisas para o trabalho de igreja. Estávamos com construções de igreja, à tarde fazer visitas, à noite reuniões de oração. Na altura tinha 3 igrejas e um grupo. A verdade é que quando eu chegava a casa, enquanto fosse existindo pratos, eu ia juntando, e só quando eles começavam a faltar é que eu começava a lavar. Naquela noite, já era tarde. Eu tinha chegado com os miúdos, um em cada braço, a minha pasta às costas, tinha acabado de os pôr a dormir e tirei os sapatos e na sala comecei-me a despir para tentar organizar o dia seguinte. E quando eu me sentia um pouco mais relaxado, há alguém que toca a campainha. Já passava da meia-noite. E como insistiam, eu perguntei quem era. E aquele irmão dizia-me: pastor, eu tenho absolutamente que falar consigo neste momento. E eu dizia: está bem, então eu desço. Para o irmão não ter que subir os 4 andares. Não, pastor, mas isto eu preciso mesmo falar consigo, eu tenho que subir. E eu comecei a pensar, bom, 4 andares, ainda me dá tempo pelo menos de arranjar a sala. A verdade, meus irmãos, meus queridos jovens, é que a nossa vida, ela não pode ser apanhada de imprevisto por aqueles que seguem o Cordeiro de um lado para o outro. Porque essa é que é realmente a verdade. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esta é uma situação extremamente específica. Há 2000 anos atrás, 2 jovens que seguiram a Jesus, colocaram-lhe exatamente o mesmo problema, colocaram-lhe exatamente a mesma questão. Um chamava-se André, o outro nem se identifica. Ele diz simplesmente que era o discípulo que Jesus amava, mas nós sabemos que é João. E o texto sagrado em João diz assim: Mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Reparem bem como João não escreve as coisas na forma como escreve ao acaso. E nós já vimos isto durante esta semana. Reparem bem, mestre, onde moras? Porquê é que eles queriam saber onde é que Jesus morava? Será que era para saber que tipo de habitação ele tinha? Será que era para saber como é que Jesus vivia? Jesus, compreendendo que aquilo que eles queriam era conhecê-lo na sua intimidade, Jesus vai dar uma resposta completamente judaica. Normalmente, quando se faz uma pergunta, o judeu quase sempre nos vai responder com uma outra pergunta. E Jesus é o que ele vai fazer. Jesus não lhes vai dizer: eu sou isto, aquilo e aquilo outro. Agora já não é tempo de declarações. O Senhor Jesus vai lhes dizer:
Vem e vê. Sabem o que é que isto quer dizer? Experimenta. Descobre por ti. Descobre por ti aquilo que eu sou. Descobre por ti onde eu moro. No fundo, Jesus está a dizer exatamente a mesma coisa que João em Apocalipse. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E o extraordinário é que o texto nos diz que eles foram, eles viram, e o que é que aconteceu? O que é que diz o texto? O que é que eles fizeram? Ficaram com ele. O que é que quer dizer isto que eles ficaram com ele? Porquê é que eles ficaram com Jesus? Se eles permaneceram com Jesus durante todo aquele tempo, ficaram aquele dia, mas depois continuaram também. Nós o sabemos pelos relatos bíblicos. Foi porque eles gostaram do que viram. Foi porque eles gostaram da experiência de estar com Jesus. É porque eles se identificaram com Ele. Esta necessidade tem levado as pessoas de todos os quadrantes religiosos, historiadores, científicos, a procurarem representar como é que seriam as feições de Jesus. Porque para eles, tantas vezes, e vejam toda a iconografia que nós encontramos de todos os artefactos religiosos. As pessoas querem coisas palpáveis. Um historiador extremamente conhecido, Daniel Hobbes, ele diz que se nós pegássemos em cada pedaço da arca que existe pelo mundo fora e puséssemos um atrás do outro, dava para dar várias voltas à terra e nenhum deles seria verdadeiro. As pessoas têm necessidade destas coisas e têm procurado meios de encontrar quais seriam as feições de Jesus. A verdade é que, inclusivamente, dependendo da época da história, ele vai ser representado de formas diferentes. Na Idade Média, ele vai ser representado bem rechonchudo. Nós vemos Jesus, às vezes, representado com olhos azuis, coisa que para alguém da Palestina é muito pouco real. Nós vemos, inclusivamente, sobretudo na Igreja do Oriente, Jesus representando como sendo coxo, tendo uma perna ligeiramente mais pequena do que a outra. E isso certamente que vocês já viram, as cruzes do Oriente que têm um pilar vertical, uma primeira trave horizontal e uma pequenina trave em baixo, oblíqua, precisamente porque consideram que Jesus teria um pé mais pequeno do que o outro. Isso é desconhecimento das próprias Sagradas Escrituras. Se nós olharmos para o Cordeiro que o representava, tinha que ser perfeito e sem mácula. A verdade é que quando talvez a situação mais conhecida de todas seja a bela lenda de Santa Verónica. Esta é uma história contada pela tradição. Ela seria uma das mulheres que no caminho do Gólgota acompanharam a Jesus no seu padecimento. E uma das vezes que Jesus, transportando a cruz e pelo peso de uma noite de vigília, de perda de sangue pelas chicotadas e a forma como foi tratado, ele teria caído diante de Verónica, que enxugando com o seu lençol de linho, numa mescla de suor e sangue, impregnou no seu lençol como negativo de uma fotografia. Ora, a verdade é que estudos
completamente independentes, vêm mostrar que esse lençol não é do tempo de Jesus, mas é da Idade Média. O tipo de filamentos do lençol, o tipo de construção, de entrelaçamento. O interessante, contudo, é que quando esta imagem é estudada por um sistema de morphing, é um sistema computarizado em que a imagem vai ser limpa pouco a pouco e recomposta numericamente pelo próprio computador. E esta é a imagem daquele contraste que estaria no lençol de Santa Verónica. Ora, mais recentemente também, uma cadeia de televisão, BBC, abre os jornais, os seus telejornais, dizendo a face de Jesus desvelada, revelada. É claro que aquilo chamou a atenção de toda a gente. E eles chegaram à mostragem de um personagem, partindo de dois princípios. Ao fazerem uma autoestrada à volta de Jerusalém, encontraram um crânio de alguém da época de Jesus, do século I. Fazendo um estudo apurado histórico em termos das cores, do tipo de cabelo, em termos da rugosidade da pele, como é que seriam os homens daquela altura, e utilizando a tecnologia que a polícia forense americana o faz, a Universidade de Manchester, em Inglaterra, reconstruiu o que seria a face daquele homem. Uma imagem extremamente agressiva. Mas a pergunta que se me põe é, será que estes inglórios esforços são imprescindíveis para seguir a Jesus? Será que para que eu possa ser semelhante a Jesus, eu tenho que conhecer quais eram os seus rostos, os seus traços, as suas expressões? O que é necessário para tal? Eu acredito que ninguém melhor do que o apóstolo Pedro para nos indicar o caminho. Podemos ler no fim da segunda carta de Pedro, aquela que ele nos dirige pouco tempo antes de ser também ele crucificado, mas ao contrário, como recompensa de ser um discípulo de Jesus. Vamos abrir na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 11 e 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Quem lê, por favor? Como é que podemos ser semelhantes a Jesus? A que é que Jesus se assemelha? O apóstolo Pedro sabe porque ele estava lá. Porque ele viveu a experiência do ministério de Cristo. Porque ele estava lá à volta daquela mesa iluminada por lamparinas. Aquela mesa que apenas tinha no óleo das lamparinas a única luz amarelada e trêmula que lhes servia de identificação. Aquela mesa coberta com um pano de linho que agora estava cheia de migalhas de pão depois de terem comido, das marcas do cálice de terem celebrado a Páscoa. No seu coração, Pedro ainda sentia o impacto de ter
confessado perante Jesus a sua disponibilidade. Pedro inclinou-se sobre a mesa para olhar a face de Jesus diretamente, para o ter no seu campo de visão, para fazer sua, para se apropriar da esperança que brotava daquele rosto extraordinário de Jesus. Em menos de 12 horas, mesmo se Pedro e os outros ignoravam, Jesus morreria. Jesus viria a ser crucificado nessa cruz de madeira. Mas nessa noite, nesse momento, Pedro guardava na sua mente, e ninguém as podia apagar, as palavras de segurança de Jesus. A partir daquele instante, piedade para Pedro significava assemelhar-se a Jesus. Quando eu leio o texto de 2 de Pedro que acabamos de citar, eu não posso deixar de me questionar, de refletir. Estou eu, Rúben Abreu, a refletir Jesus? Estou eu, no meu dia a dia, a ser semelhante a Jesus? Para ser honesto comigo mesmo, tenho de confessar que talvez a minha mulher e os meus filhos tenham maior facilidade a responder a esta pergunta. Mas a questão perdura. Estou eu a ser semelhante a Jesus? E esta é toda a diferença entre o ter e o ser. Entre o ter atitudes cristãs e ser cristão. Entre o ter conhecimento de Jesus e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Entre proferir palavras e viver a experiência daqueles que fazem de Jesus o seu Senhor. Talvez nos sentíssemos mais confortáveis se a questão fosse mais do género: queres tu ser semelhante a Jesus? É mais fácil responder. Aí todos nós, em coro, dizemos evidentemente que sim. Todos nós diríamos tão rapidamente como Marta o fez ontem: creio, Senhor, quero, Senhor. Mas a leitura atenta do texto do apóstolo Pedro deixa-nos a pensar que ele acredita que a piedade, que a santidade são como marcas distintivas da geração de Jesus naquele tempo e na geração nos últimos tempos que aguarda o seu extraordinário retorno. Quem será como Jesus? A geração de Jesus. Uma comunidade mundial de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, que mantêm-se próximos do seu Salvador. Para quem a sua identidade é Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Em quem o caráter de Cristo resplandece. Eis aqui uma espécie de bomba que o apóstolo Pedro acaba de deitar. Porque desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo apressará a volta do Senhor Jesus. Quanto mais tempo passa, quanto mais nós estamos próximos do tempo do fim, mais devemos ser semelhantes a Jesus. Vejam o que diz Ellen White nesta declaração. Cristo deseja com ardor ver a sua imagem refletida na sua igreja. Quando o seu caráter for fielmente reproduzido nos seus seguidores, o que é que diz? Ellen White, não sou eu. Ele virá para os reclamar como o quê? Como sua propriedade. O privilégio de cada cristão não é somente esperar a volta do seu Salvador, mas de a apressar.
Deixem-me ler outra vez. Cristo deseja com ardor ver a sua imagem refletida na sua igreja. Quando o seu caráter for fielmente reproduzido nos seus seguidores, Ele virá os reclamar como propriedade sua. O privilégio de cada cristão não é somente esperar a volta do seu Salvador, mas de o apressar. Então aqui permitam-me pôr uma pergunta ao contrário. Como é que eu posso contribuir para apressar a volta de Cristo? Vejam como isto muda a nossa forma de pensar, a escatologia bíblica, a forma dos últimos tempos. Nós pensamos muitas vezes que as coisas vão acontecer por mais um grande cataclismo. Que cataclismos maiores podem ser estes do que o que já está a acontecer? Que sofrimento maior pode ser este do que isto que nós já estamos a ver? A intensidade com que estas coisas acontecem. Um tsunami, outro após. Ilhas que, pela violência das placas que se batem, acabam por baixar 60 centímetros. Têm noção do que isso é? O que é que pode se tornar ainda pior do que tudo isto que está a acontecer? Mas aqui é que é o extraordinário. É que tanto Pedro como a senhora White, eles nos dizem que para que nós possamos, nós, a última geração nesta terra, eu acredito, possa apressar o retorno do seu Senhor, do seu Salvador, tem então que representar o seu caráter em mim pessoalmente. E se cada um olhar para si, olhar para a sua própria existência, vai compreender que toda a igreja, como dizia o Ivo na escola sabatina, que toda a igreja cresce e todos crescemos, dos mais pequenos aos mais velhos, à semelhança e à imagem de Jesus. Não é isto que Pedro diz também? Desenvolver o caráter de Cristo apressará a sua volta. O tempo chegará. Conosco ou sem nosco. Comigo ou semigo. Mas o tempo chegará em que a igreja irá brilhar como a geração de Cristo nesta terra para que Ele volte. Esteja eu incluído ou não. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 2 e 3, vamos ler. Uma outra pessoa, um outro jovem que o possa fazer da mesma forma. Colocando-se de pé, com voz audível, mais forte do que a minha, para que todos possam ouvir. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Pedro é claro como cristal, é claro como a água transparente. O divino poder de Jesus é o único meio, a única fonte de toda a vida, de toda a piedade no coração humano, para que possa existir, para que possa acontecer. Isto quer dizer que o nosso desejo de ser semelhante a Jesus deve ser um desejo cotidiano, diário, mantido pela presença constante do poder de Jesus. Lembram-se? João dizia no Apocalipse, são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esta é a realidade que ele nos traz. Mas o extraordinário é que no poder de Jesus
Isto é um dom da graça. Pedro diz que a graça e a paz vos seja multiplicado. Diz, crescei pela graça, crescei pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Também aqui, Ellen White tem um raciocínio claro. Ela mostra que os nossos corações, que a nossa vontade, a nossa inteligência, enfim, a nossa vida, o nosso ser, deve ser dirigida por aquele que é fonte de vida e graça. Porque é Ele a única fonte real existente de piedade, de santidade cristã. E é nele que reside ainda e residirá sempre numa vida à sua imagem e semelhança. Ellen White, ela diz assim: a planta cresce porque recebe as substâncias que Deus colocou à sua disposição. As suas raízes penetram profundamente no solo, aquece ao sol e absorve o orvalho e a chuva. O ar fornece-lhe elementos indispensáveis. É assim que o cristão deve crescer na sua ligação estreita com os agentes divinos. Consciente das nossas fraquezas, devemos enraizarmos-nos em Cristo, como a planta recebe o calor do sol, o orvalho e a chuva. É necessário abrirmos os nossos corações à ação do Espírito Santo. Constantemente unidos a Cristo, o nosso Salvador pessoal, cresceremos nele em todos os sentidos, visto ele ser o nosso chefe, na medida em que recebereis o Espírito de Cristo, espírito de abnegação e de sacrifício em favor do próximo, crescereis e dareis frutos. É espantoso que Deus ainda esteja à espera. Como eu vos dizia, eu continuo convencido que Ele não está à espera de mais um acontecimento, ou de mais uma grande campanha de evangelização, ou uma maior intervenção da nossa parte, porque nenhum ponto de tecnologia servirá para mostrar o caráter de Cristo, mas os únicos que o podem fazer são os seus filhos nesta geração. A terra e o homem já se encontram suficientemente em vias de autodestruição. Deus espera, sim, espera, mas cheio de impaciência, de ver o seu caráter rico em amor, perseverante, refletir-se na geração de Jesus. Este é o grande problema escatológico. Não diz respeito ao calendário, não diz respeito a nada disso, mas diz respeito ao caráter. A imagem de Jesus refletida na minha vida, em mim. A imagem de Jesus refletida nesta última geração. Vejam o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Se quereis ser semelhantes a Jesus, não acham que é indispensável passarmos um pouco mais tempo todos os dias em crescendo com Ele, na oração, no estudo da palavra, na intercessão, na reflexão, na assimilação daquilo que Ele é. Todos os dias fixar os nossos olhos,
um bocadinho mais sobre aquele que é a ressurreição e a vida. Sobre aquele que pode nos transformar, que nos quer transformar. Sobre aquele que quer cultivar as suas virtudes na minha vida. Todos os que contactam com Jesus diariamente estão disponíveis, como diz Ellen White, como uma planta para crescer. De cada encontro com Cristo, saem transformados quando a sua mente é aberta, quando o seu coração está disponível a essa influência. De cada encontro com Cristo, saem um pouco mais próximos e saem melhores. Pela contemplação, esta geração será transformada e valorizada em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos jovens, meus queridos irmãos, aqui encontra-se o ponto de partida de como começamos nesta manhã. A semana de oração está a chegar ao fim. Nós cantamos, nós meditamos, nós oramos, nós ouvimos, até respondemos a alguns apelos, mas de nada serve se ao sairmos daqui não continuarmos na busca diária, individual, para que Cristo Jesus seja refletido na tua e na minha vida. Para que do teu rosto brilhe o caráter de Jesus. Para que mais do que palavras, para que mais do que atitudes, seja do interior que somos transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, para que no dia do seu retorno possamos estar sentados à mesa do Cordeiro, como diz João em Apocalipse. Mas que Cordeiro? Lembram-se? Não é o Cordeiro imolado, mas é o Cordeiro vitorioso. Aquele que venceu, aquele que diz, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, apenas no seguimento do término desta semana, ou do começo de uma nova fase desta semana, permitam-me oferecer-vos uma última oração. Mas unicamente, não se levantem já. É muito fácil nós nos levantarmos ao chamado, ou um apelo, ou depois de uma mensagem, mas não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo vos convidar é levantar-vos unicamente se é uma decisão consciente. Se não é por emoção, mas é pelo sentimento da necessidade de Cristo. Se é pelo exercício da vontade que Deus te dá para tu dizeres sim ou não ao teu Criador. Se é esse o meio, então sim, eu convido-te a pôr-te de pé para podermos orar uma última vez em conjunto. Senhor Jesus, obrigado porque uma vez mais, durante esta semana, Tu te revelaste a cada um de nós de tantas facetas. Obrigado porque continuas à nossa espera, porque tens planos extraordinários, porque contas conosco. Obrigado, Pai, pela paciência e pelo carinho que Tu tens, apesar das nossas imperfeições. Mas por isso, nesta
neste final de manhã, eu quero-te suplicar que tu possas visitar a cada um de nós aqui presentes. Que tu possas permitir que tanto aqueles que quiseram demonstrar publicamente levantando-se, como aqueles que alguma coisa os fez ficar sentados, possam ser capazes de ouvir a tua voz, a expressar o quanto tu amas e o quanto tu anseias pelo reencontro. Que ninguém hoje possa sair daqui sem a tua bênção, sem o toque da tua mão. Porque aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Dar umas palavras em agradecimento aos nossos jovens, pois foi uma semana em que os nossos jovens estiveram sempre prontos na nossa igreja. Nós temos pequenos detalhes, nós fizemos para cada tema da semana. Nós temos um muito importante que foi o trilho. O trilho que os irmãos veem ali à entrada está tão limpinho, mas não foi esse o trilho que nós tivemos para chegar esta semana. Tivemos um trilho cheio de pedras, de pinhas, ervas, mas nós ultrapassamos. Os nossos jovens ultrapassaram esse trilho com os testes. Tão difícil para os nossos jovens que são os testes. Se não fossem os testes, os nossos jovens seriam felizes. E nós, se não fossem as pedras e as pinhas, éramos cristãos felizes. Mas esta semana nós vimos que ultrapassamos essas pedras. E para isso tivemos a presença dos nossos jovens. De todas as pessoas, tivemos uma média de 85 pessoas durante a semana, com muita felicidade. Ontem à noite o irmão Noé dizia-me: vimos televisão, vozes que não têm sentido, e nós temos grandes dons a cantar dentro da nossa igreja. Foram essas coisas em que nós tivemos forças para ultrapassar as dificuldades. Mas tudo isto só aconteceu com a presença do pastor Ruben Abreu. E para isso ele teve uma semana disponível para os nossos jovens, teve um ombro amigo, um abraço que o pastor Ruben dá, que nós estamos embaixo, a zeros, e nós recebemos aquele abraço do pastor e ficamos outra vez com ânimos de lutar mais à frente. O pastor teve toda a semana a trocar e-mails com os jovens, mas o pastor não é só isto deve a ele, deve a Deus que ele tem um coração muito grande. Mas mais do que isso, tem uma grande esposa. Porque não existe pastor se não existe uma grande esposa. A esposa que o apoia, os filhos que dão ânimo. Por isso nós tivemos o pastor aqui uma semana inteira. Não é fácil ter um pastor fora da sua família uma semana. E nós o tivemos. E a prenda que eu quero dar ao pastor é um abraço de todos nós. E como é que os irmãos vão dar um abraço? Vamos todos abraçar o pastor para que ele leve. Irmãos, abracem o pastor. Estou a ver que não gostaram do pastor Ruben. Gostaram, sim. Abracem o pastor para que ele possa levar de nós esta grande prenda que é o nosso amor que nós temos por ele. E há uma coisa, irmãos, o pastor não tem fome, o pastor não tem pressa de ir para casa, só vai viajar à noite, creio. Portanto, há sede, irmãos. Todos nós temos um pequeno problema. Vamos ao ouvido do pastor e dizer: ore por mim. E vamos lhe dar um abraço. Que os irmãos vão ver que o abraço do pastor Ruben, nós vamos para casa felizes e contentes porque realmente ele vai orar por nós. E agora vamos terminar a nossa semana com um belo hino que é em oração. Em oração encontro paz, em oração sinto a força e o amor do Pai,
Em oração, vejo o céu se abrir para mim. Em oração, recebo bênçãos sem fim. Quando eu medito no Calvário, estou em oração. Quando eu contemplo a natureza, estou em oração. Quando eu levanto o mais fraco, estou em oração. Quando eu perdoo a quem me ofende, estou em oração. E quando entro no meu quarto, fecho a porta e em silêncio, de joelhos, eu estou em oração. Em oração encontro paz. Em oração sinto a força e o amor do Pai. Em oração vejo o céu se abrir para mim. Em oração recebo bênçãos sem fim. Quando eu medito no Calvário, estou em oração. Quando eu contemplo a natureza, estou em oração. Quando eu levanto o mais fraco, estou em oração. Quando eu perdoo a quem me ofende, estou em oração. E quando entro no meu quarto, fecho a porta e em silêncio, de joelhos, eu estou em oração. De joelhos, eu estou em oração. Quão gratos estamos, Pai, porque apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todas as nossas coisas, Tu continuas a nos interpelares e a nos chamares para podermos Te representar nesta terra. Permite, Pai, que a Igreja do Funchal, as suas crianças, os seus adolescentes, os seus jovens, os seus adultos, os seus idosos, sua família pastoral, possam olhar para Ti. Possam procurar dia após dia no reconhecimento das fraquezas e das imperfeições, mas na confiança do Teu amor e do Teu poder transformador, entregar-se dia após dia a Ti. E para que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer, reconhecendo que tantas vezes somos como trapos de imundície, mas que acima de tudo prosseguimos para o alvo em Cristo Jesus. Vem depressa, Pai.
Nós estamos cansados de viver as agruras desta vida, de viver debaixo da influência do pecado. Mas nós queremos viver ao teu lado para todo o sempre. Por isso te suplicamos que tu nos ajudes a te seguirmos todos os dias da nossa vida um pouco mais, cada dia um passo mais próximo, para que nos fundamos em ti e não saibamos mais ver onde estás tu e onde estamos nós. Entregamos-te as nossas vidas em Jesus Cristo. Amém.